Salve, salve. Primeiro podcast é nós. É nosso podcast. Na verdade, a gente está estudando aí do nome. Então, quando isso for ao ar, quando esse episódio for ao ar, você vai falando aí, entra em contato com a gente, manda aí alguma sugestão pra gente ir caminhando ainda. A gente já pensou em nós é a família, enfim, a gente está decidindo ainda, mas é mais ou menos isso. É o nosso técnico aí preparou, fez essa logo aí maravilhosa. Estamos nessa. O que é o É Nós Podcast? A gente está trazendo aqui um pouco das nossas experiências, né, amor? Pouco não, né? Vão ser muitas, eu acho. Então, muitas. Muitas das nossas experiências. Mas aí você desse lado deve estar se perguntando, mas que experiência essas pessoas têm? Então, meu nome é Fabrício Xavier, sou casado com... Flávia Xavier. Eu sou professor, tenho mestrado em educação, minha vida foi muito ligada à questão educacional, escola, e a vida dela... Agora é a tua parte. Agora é minha parte? É. Eu sou Flávia Xavier, sou psicóloga, sou psicopedagoga e sua esposa, mãe de 2 filhos, mãe de um gato. Tá ali o gato, tá ali no meio o gato. Acho que é isso, né? Acho que é isso. E aí nós vamos falar um pouco dos nossos 20 e tantos anos. 25. Isso, 25, viu? 25 anos de casado. Então, isso aí também é um tema. 25 anos de casado, não. Não, são 25 anos juntos. Então. De casado, são 20 anos de casado. Viu? Eu sabia, já. Não sabia. Não, na verdade, vai fazer 25 agora. Dia 8 de outubro. 8 Meu de Deus outubro. do céu, não sabe nada, gente. 8 de outubro. Tá Isso vai escrito, ser um tema. Tá escrito aqui dentro da minha aliança. Mas ele não olha, então ele sabe. Tá escrito aqui. Como é que eu vou esquecer isso? Tá aqui dentro da minha aliança. Então, nós vamos falar esses 25 anos de convivência. Então, tudo aquilo o dia a dia, criação de filho, escola, trabalho, fé e tudo mais que nós acumulamos ao longo desses anos. Não é isso? Sim. Quantos anos? 25 anos de convivência. De convivência. Mas tem mais. Isso aí é o papo para outro podcast. Tinha que ter, tipo, bodas de convivência também, né? Tem bodas de... Como é? 25 anos é bodas de prata. Bodas de prata quando tá casado. Então, bodas de prata de convivência. Acho que é legal. Então a gente vai fazer isso. A gente pode fazer isso. E hoje, no nosso primeiro episódio, um convidado mais do que especial. E para falar de um tema também muito relevante e pouco abordado, que é o quê? Sobre altas habilidades e superdotação. Com vocês, o melhor dos melhores, que rufam os tambores, Kalel Xavier. Então, eu sou o Kalel Xavier, tenho 19 anos, vou fazer 20 em outubro, e esse tema é muito importante para mim, que é a superdotação em altas habilidades, porque eu descobri nesse ano esse diagnóstico que é tão importante, porque a superdotação não é tratada com tanta precisão na mídia, nas redes sociais, e eu acho que é importante esse podcast entre a gente. Eu gosto de política, faço ciência política na Unirio, gosto de aquarismo, jogos de tabuleiro, gosto de várias coisas que a gente vai falar nesse podcast. É isso aí, o nosso podcast de hoje promete, né? E pra gente já começar direto aí com o pé na porta e de uma forma um pouco, né, até polêmica, a gente observa, né, que às vezes altas habilidades, superdotação, as pessoas confundem uma coisa com outra, com gênio, a pessoa é gênio, e ela acha, né, é muito difundido na mídia, que a pessoa, às vezes, parece que ela não tem problema, né? Ela acha que, não, eu sou um gênio, não tenho problema, minha vida é maravilhosa, eu sou acima da média, e às vezes isso não é tão a realidade de uma pessoa que se entende, né? E que vai procurar um diagnóstico e vê, e tem esse diagnóstico, né, de superdotação, de altas habilidades. E a gente fala muito sobre isso, né? E eu acho que isso é a principal, eu acho que é o que, ao meu ver, né, o mais importante da gente estar desmistificando essa questão. Né? Eu acho que antes da gente começar,
quer dizer, a gente já começou, né? Mas assim, a gente falar um pouquinho, né, como pais, né, do Kalel, o Kalel foi falar um pouquinho como a gente chegou ao diagnóstico, né? Porque ele foi uma criança calada, mais tímida, concentradíssimo em tudo que fazia, muito pensante, com muita sensibilidade, né? Sensibilidade olfativa, sensibilidade tátil, auditiva, a ponto, né, da gente ter que sair dos lugares para ele não ficar, né, angustiado, nervoso. Era uma criança que era muito apegada, não gostava muito que as pessoas ficassem pegando nele. Então, mas pra gente, como né, pais de primeira viagem, a gente não. É o jeito dele, e é o jeito dele. E assim a gente foi levando. Então, ele era uma criança que ele andava de ponta de pé, seletividade alimentar bem severa. Então, comia, né, coisas diferentes. A gente tinha que se virar para dar coisas diferentes para ele, que ele não comia a mesma coisa. Enfim. Mas isso foi passando e sempre foi muito, muito bom na escola, sempre tirou notas muito boas, sempre foi interessado em estudar, a gente estudava com ele, ele sempre pegou muito rápido tudo. Só que acho que uns 6 meses, né, filho? 6 meses. 6 meses? Eu acho que uns 6 meses, eu e Fabrício estavam na sala, ele veio na sala e falou, olha, eu acho que eu sou autista. Aí a gente pensou, tá, tudo bem, né? Porque a gente, né? Eu da psicologia, Fabrício professor, estamos mais do que, né? Acostumado com diagnósticos, né? Com autismo. E rapidinho, até isso eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? Porque eu imagino que em casa muitas pessoas estejam passando por essa situação ou passaram por isso. E às vezes o que a gente vê na mídia, ou então as experiências que as pessoas passam para gente, não muito positivas, e isso faz com que muitos familiares às vezes não aceitem direito o diagnóstico ou até mesmo a possibilidade. E isso atrapalha demais o desenvolvimento, né? Antes da gente jogar um pouco para o Kalel, e se você parar para analisar, e ele vai falar um pouco sobre isso, de achar que um gênio que não tem problema, você vê que várias características, né? Elas são muito parecidas até com o autismo. E por isso que chegou nesse ponto dele achar, não, eu acho que eu sou autista. E aí, como é que você descobriu isso e filho, você falou assim, ó... Não, mas eu queria só aqui a falar... parte eu queria falar pelo seguinte, porque foi interessante até o que você falou agora. Quando ele falou, eu por dentro, né? Porque eu quero... Porque tinha pai e mãe, carne e osso, né? Eu por dentro, e depois ele saiu, eu falei assim, bom, faz sentido. E depois eu me direcionei a você e falei assim, acho que faz sentido. Aí você falou, acho que faz sentido. Aí eu perguntei, né, pra você, e agora? O que a gente faz? Aí você, o que a gente sempre fez. É isso. Falei, então beleza. Então vamos fazer o diagnóstico. Então a gente a gente foi a uma neuropsicóloga, né? E o Kalel foi lá fazer as testagens e a cada ida lá, a neuropsicóloga vinha e falava, acho que não é autismo não. Acho que não é autismo não. E, enfim, chegou o diagnóstico. O que a gente faz com isso, né? Então, por isso que a gente está trazendo aqui, porque aí fala assim, vocês podem pensar por isso que a gente quis trazer esse tema. Mas altas habilidades, superdotação, que maravilha, que bom. Pô, vocês ganharam um prêmio, né? E é assim, não é assim. Então, a gente veio para desmistificar um pouquinho isso, né? Nós ganhamos um prêmio, o prêmio está aqui. E aí o prêmio agora vai falar um pouco dessa questão. Como é que você descobriu, como é que você começou a pesquisar, você começou a ter dúvida? Fala um pouco disso, filho. Primeiro, eu pesquisei na internet, né? Tipo, internet é rede social, Instagram, YouTube. Tava vendo que me enquadrava muito, tipo, em alguns aspectos do autismo, como na infância. Eles falam muito da infância, da ponta de pé, de ser mais sensível.
você não consegue socializar tão bem com as outras crianças, não consegue entender tais pistas sociais. Então, fui começando a consumir esse conteúdo do autismo e fui percebendo que me enquadrava em alguns aspectos. Outros não, mas aí fui fazendo esses testes virtuais que não é uma boa fazer, mas é interessante só para você ver aonde você está se encaixando mais ou menos. E eu falei com meus pais. Eu percebi que eu tinha uma coisa diferente. Aí eu falei, acho que primeiramente foi com minha mãe, sobre essa questão do autismo e tal, porque eu sempre fui diferente das outras crianças, então eu fui percebendo isso. A minha mãe foi tentando entender, porque é difícil para qualquer pai entender logo de cara, porque no começo é meio uma coisa nova, meio que assustador. Tem um preconceito realmente com pessoas autistas. E isso é na sociedade, que está melhorando cada vez mais com a internet. Tem muitos influenciadores hoje em dia. E eu fui pesquisando, fui para neuropsicóloga, como que eles falaram. Depois eu falei também com meu pai. Depois de quando eu falei com minha mãe. Foi no mesmo dia. Mesmo dia ou o dia seguinte. E percebi que eu tinha algo de diferente sem ser o típico, o normal, o dito normal da sociedade e tal. E eu acho que foi esse processo. E quando eu descobri, foi pra mim um espanto. E ainda mais quando a neuropsicóloga falava, pô, você é muito inteligente. E eu nunca me achei muito inteligente. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Sobre essa questão do QI alto, o que é isso. Mas me explica, e explica também para quem está assistindo a gente, o que era se sentir diferente, tá? Porque a gente falou aqui de algumas estereotipias, né? Ponta de pé, tal, mas assim, mais do que isso, como tenta explicar como é que é o se sentir estranho. Porque assim, às vezes a pessoa tá te olhando e não acha que você é estranho, né? Mas como é se sentir? Tenta passar isso, assim. Qual é o sentimento? É quando você chega, acho que principalmente na escola. Na escola. Porque quando você chega no intervalo, ou com as outras crianças brincando, desde criança, pequeno mesmo, tipo na praça ou no recreio, e você percebe que você vai se isolando automaticamente, tipo, sem você perceber. Ou as crianças fazem isso sem querer mesmo, vão meio que jogando de lado aquela pessoa que não fala muito, que não interage tanto, ou que brinca de certa maneira. Tipo, eu nunca gostei também de brincar muito de boneco com as outras pessoas, porque elas não brincavam, tipo, de um jeito mais tranquilo, colocava o boneco pra bater logo um no outro, e eu não entendia, Lutinha. entendeu? E eu fazia a lutinha, tipo, meio que justa também, porque as crianças adoram fazer lutinha, mas querem bater no seu boneco, não querem perder também. Então, fui ficando deslocado com as outras crianças, e sempre fui calado, e sempre tentei também até ouvir conversa de adulto, e eu sempre fui curioso também. Mas os assuntos, então, vê se eu entendi. Os assuntos, então, eles não eram parecidos com das crianças da sua idade. Sim. Sim, porque também a questão também do hiperfoco, né? Do hiperfoco que eu já que várias crianças têm, crianças que são neurodivergentes, que autistas, TDAHs, superdotadas. Eu sempre tive curiosidade, tipo, em dinossauro. Quando eu tinha os trunfos, que é um jogo de cartas sobre dinossauro, eu colecionava vários trunfos. Isso é uma característica da superdotação. Eu vejo muito... Desculpa, Felipe. Pode falar. Eu vejo muito dinossauro e carro, né? Com criança. Né? Isso você vê muito essas características. Tem. Dinossauro e carro. Tem. Eu vejo muito isso. Tem. São os hiperfocos, né? E também era engraçado agora a experiência, não sei se ele não vai ficar com vergonha. Quando ele entrava no banho, ele fez uma teoria, ele lançou uma teoria, mas naquela época a gente pensava que ele estava brincando, tipo, tá brincando, normal. E aí ele entrava no banho e desenhava no vidro ou no azulejo
várias contas, ele puxava um negócio, ele puxava outro Puxava o número. número de um lado pro outro. E aí a gente perguntava, o Todo que é banho, isso? todo Todo banho, banho. todo Aí eu banho. perguntava, o Sim. que é isso, filho? É a polilidade. Então ele lançava umas dessas, As teorias, né? as teorias da Matemática. matemáticas. Só que a gente, assim, né? Tá brincando, né? Mas essa brincadeira é atípica. Tipo, as crianças não mexem, assim, diretamente com os números muito cedo. Ou tem esse interesse, é mais tarde. Então, é diferente das outras crianças. O pensamento matemático, o pensamento lógico é diferente. E quando vocês falam, né, do dinossauro e de carro, é porque essas crianças autistas e superdotadas, a maioria delas, elas buscam categorizar e elas buscam colecionar. Então, isso preenche, tipo, o vazio, uma satisfação. Então, eu acho que é importante ver esses traços parecidos, mas são de outras formas. Porque o autismo gosta de organizar. E o superdotado quer entender muito, muito a fundo e depois passa para outra coisa ou vai pesquisando coisa mais acadêmica. E a gente aqui também tá para falar um pouquinho sobre o teu sentimento, né? Em relação a ser estranho, né? Você se sentir estranho. E a gente também, né? Sim. Como pais que a gente se adequou e tudo bem por isso. Mas eu digo assim, os pais também sofrem e não percebem que estão sofrendo, porque tem muita crítica, tem muita gente julgando. Ah, faz assim, ah, faz assado. Por exemplo, ele tem seletividade alimentar. A gente já sabia. Ele comeu mingau até Ah, nem me lembro. 5 anos. Não, mais. E aí era só mingau. Então, aí depois passou pra sopa. Não, começou com sopa. E depois foi pra mingau, aí depois foi pro mingau e não saiu do mingau. O mingau chegou num nível em que ele desenvolveu intolerância Tolerância à lactose por causa do mingau. Então, isso é muito comum. E aí, falar um pouco também dessas... como é parecido, né? E, por exemplo, nos testes que o Calhau fez, ele pontuou bastante na questão também do autismo. Então, você vê que existe muita proximidade e até a questão aí do que ele estava falando da infância, dessa rigidez também cognitiva, né? Você falou um negócio muito importante, dos pais. Os pais têm que comprar o diagnóstico. E os filhos, a gente tem que aprender a comprar o diagnóstico. Você fala muito isso. Para que adianta o diagnóstico se é para botar debaixo do braço e você não trabalhar ali estratégias para você ter uma vida mais saudável? Porque e nós somos os pais, né? Eles são os filhos. Às vezes isso é invertido. Não, mas ele não vem, ele não fala, então eu não vou fazer. Então, esse distanciamento porque ele é assim, desse jeito. Mas eu sou o mais velho, eu tenho que procurar mais estratégias. Porque eu me lembro, quando o Calhau começou a entrar na adolescência, e aí também por causa dessa inflexibilidade cognitiva, e também por provavelmente eu ter algumas ideias, você idealiza, né? O filho idealizado, né? Você busca, de repente, algumas respostas que você não tem. E ele, por sua vez, de repente, eu queria até que ele falasse um pouco disso. Mas é interessante, desculpa te interromper, mas é interessante o seguinte, quem conhece sabe que ele é do mundo da luta. E aí, quando... Eu ia falar. Eu ia falar? Ele tentou inserir o filho na luta. E inseriu e era um bom praticante. Vai, conta aí. Porque a minha essa vida... tua sensação aí. A minha vida, ela gira em torno da educação, do esporte, da luta. E eu acho muito importante para o desenvolvimento, para tudo. Não para formar atleta, eu sempre tive essa preocupação, porque eu sou professor e vejo quanto isso pode fazer mal. Mas levava ele para os treinos... E eu via que ele se cobrava e também todo mundo, quando encontrava com ele, falava assim, e aí, já tá treinando? E aí? Eu imagino que isso seja uma pressão para ele. E aí você começa a idealizar algumas questões, e isso eu acho que não só em neurodivergentes, mas com seus filhos. Você tem um filho idealizado, e aí você às vezes não consegue lidar muito bem com o filho ou com a filha que não é do jeito que você imaginava. E ainda mais um neurodivergente. E ele, por essa inflexibilidade cognitiva, às vezes,
eu chegava, né, e falava coisas simples, e ele mais tarde veio falar isso comigo. Ele via, assim, de um tamanho de um monstro. Um exemplo. Calhau, a cueca tá aqui. Aí, tipo assim, não aceitava falar que a cueca tava ali. Não, mas porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E aí, quando eu falava outra coisa, ele já vinha reativo. E chegou uma hora que eu vi que você começa a perder seu filho dentro de casa. E se você não tiver atenção, você vai perder o seu filho debaixo do teu teto. E aí eu fui procurar estratégias, né? Algumas coisas eu até falei, nem todas eu falei, agora ele está descobrindo, para me aproximar novamente dele. Por quê? A obrigação é minha. Sim. É de nós pais, né? É a gente, primeiro que é uma escolha nossa, né? Ter um filho, foi escolha nossa e ele realmente foi planejado milimetricamente. Então, isso aí também é outro, como é que faz filhos? Excelente professora. Se você tiver menino, menina, tiver alguma dúvida, você depois pode procura. me chamar. Pode chamar ela no privado, que ela vai te explicar, tá? Então, a gente queria um menino. E chegou o nosso menino. Só que o nosso menino, como o menino de vocês, ou como a menina de vocês, ela não vai ser o filho que você imaginou, ou não vai ser a filha que você imaginou, né? E eu acho que ele está falando isso, porque a gente gera expectativa. E você não tem experiência. É a primeira vez que você está sendo mãe, primeira vez que você está sendo pai, e tanta demanda, né? Que, enfim, continua aí. E aí, para dar um exemplo prático, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas dá exemplo aí, Esther. Entendi, mas me dá um exemplo. Para dar um exemplo prático, para jogar de novo pro Calhau, eu gosto de futebol, mas eu já estava até meio distante. Eu falei assim, não, peraí. Videogame não é nem muito a minha praia. Aí eu comprei videogame para ele, fui botar jogo de luta, jogo de luta, jogo de futebol. Aí a gente começou a fazer um negócio que eu nem acompanhava assim mais. A gente começou a fazer o Cartola. Tem um aplicativo de futebol que você meio que não é aposta de dinheiro, mas você aposta no jogador e você meio que ganha um desempenho com isso. E aí eu chamava ele e falei assim, filho, vamos montar aqui o time. No começo, o cara não entendia nada. Vamos montar o time. Aí eu comecei a criar esse hábito. Então, chegou uma época que fechava as quartas, não era isso, filho? Fechava um dia da semana. Fechava quarta, ou era segunda, às vezes, que ia começar o campeonato. Aí ele me ligava, pai, vem logo, porque vai fechar aqui. E a gente ainda não fechou o time pro jogo, né? E aí a gente começou a fazer o Cartola, começou a jogar, começou a ver jogo, a gente foi a alguns jogos. E aí a gente tem que descobrir, né, a forma. Eu tentei puxar mais, conversar mais. E como é que foi essa época para você, filho, em relação a tudo isso? E você entender ali, e era assim realmente que você sentia quando eu falava contigo? Mas eu acho que a gente, não sei nem se ele conseguiu concluir, quando eu perguntei como é que você se sentia, ou estranho, que sensação é essa, antes de você, de repente... Acho que a sensação do estranho... Tipo, eu concluí mais ou menos, mas a sensação do estranho é a sensação de você não sentir pertencente a nada, a ninguém, ou a... A nenhum grupo, seria? A nenhum grupo, ou assunto que as crianças geralmente falam ou conversam. E esse processo, né, processo conturbado, tipo, pré-adolescência, né, e começo da adolescência com meu pai, foi complicado, eu acho que pra mim, emocionalmente, porque você vai se transformando, tipo, em um jovem, em uma pessoa que você não aceita crítica, que você não aceita erro. E qualquer erro que ele apontava para mim, e eu vejo que eu estava errado e eu tinha uma ideia errada do meu pai, é que essa crítica, tipo, parecia que me feria como pessoa. Falava que eu era tipo, eu sentia isso, não é verdade. Mas eu sentia que era imperfeito como pessoa e que isso... Que, tipo, eu já sou diferente. E agora meu pai falando que eu sou, tipo, um imperfeito dentro de casa... Pra mim, mexia muito comigo. E isso foi me afetando. Mas depois eu fui vendo que meu pai queria só me ensinar as coisas normais de casa, que todo filho deveria fazer.
e você se sentia muito diferente de mim, e você acha que você tinha uma cobrança, ou você, alguma coisa Sim. assim, e você, não, tem que ser assim, ou algum momento você falou assim, não, tem que ser assim pra ser aceito, você não se sentia aceito, em algum momento aconteceu isso? Sim, e ainda mais com as pessoas. Eu acho que as pessoas no mundo da luta e no mundo. E seus amigos mesmo, né? Sempre vem com esse papo, esse menino tá lutando e tal. E eu não gosto, tipo, desse papo, entendeu? Eu achava cansativo. E isso. Isso toda hora, tipo, até hoje. Mas hoje eu aprendi a lidar melhor com isso. Gente, né, ele chegou, ele treinou, né? Ele ficou na equipe do Tubarão durante muito tempo, lutava legal, né? Ele fazia judô, jiu-jitsu. Aí um dia ele falou assim, aí é sempre assim, eu não sei se com vocês aí de casa é assim. A mãe, primeiro vem a reclamação pra mãe. A mãe. Aí a gente vai falar um pouco dessa mãe. A mãe psicóloga não é a mãe. A mãe psicóloga entendeu? é separada da mãe. Você vai falar, não, eu não vou falar. Senão ele vai ficar falando mal de mim. Então, aí ele vinha comigo com a reclamação, aí eu filtrava pra passar pra ele. Que a mãe faz isso, dá uma filtrada. Aí ele chegou pra mim um dia e falou assim, eu vou querer parar de fazer luta. Aí eu falei, mas por quê, filho? Já tá na faixa cinza. Aí ele, não quero não. Azul no judô e cinza no jiu-jitsu. Isso, né? É verdade. Isso não faz sentido pra mim. Foi exatamente essa frase que falou. Isso não faz sentido pra mim. Aí eu achei uma frase bonita, elaborada, né? Eu falei assim, tá, mas o que você quer dizer com isso? Não faz sentido. Eu bato nos outros, eu apanho, aí eu saio machucado, aí eu tenho que tomar cuidado pra não machucar, aí eu me jogo no chão. E aí eu falei assim, verdade, né? Aí eu fui filtrar pra falar pra ele, porque a gente fica com receio, né? Como é que ele vai receber? Ele vai receber bem isso? Porque realmente é importante o esporte. Só que esse esporte não é o que ele se encaixava. E, ao mesmo tempo, ele estava na escola jogando xadrez. Então, mas aí foi um momento que você tenta realmente resgatar o seu filho. Eu nem sabia jogar xadrez. Então, já identificando que ele era diferente nessas questões, eu falei assim, eu vou aprender xadrez para jogar com ele. Sim. E assim a gente conseguiu. Tipo assim, eu fui aprender xadrez. Na escola, né? Com o professor da escola, amigo seu, né? Aí depois eu fui ensinar pra ele. No início ele não queria muito, sempre muito. Não, vamos jogar. Até que eu sabia que ele ia gostar. Aí depois a gente começou a jogar bastante tempo junto. Isso nos aproximou. E hoje em dia, se eu jogar com ele, ele me bate, não dá nem mais pra jogar. E foi assim, essas são algumas. E fala do futebol, que você, além do Cartola, o que você fazia para inserir ele no futebol? Nesse momento também do futebol de aproximação, de estratégia, a gente sabe, né? Que criança, escola, o quanto o futebol, a bola, o jogo pode aproximar. E você, como pai, como mãe, você tem a preocupação que o seu filho está entrosado, né? E a gente já sabia que o Calhau já tinha um pouco de dificuldade na relação ali com os alunos, porque ele pensava muito diferente, pensava à frente, pensava em coisas diferentes. Eu falei, filho, você tem que aprender o básico ali de futebol, porque futebol recreia futebol, tudo é futebol. Sim. E aí não foi muito fácil também no início, mas isso depois ele viu o quanto foi importante para ele na escola e foi importante para a gente. Os fundamentos básicos ali de futebol. Então, eu sei que é difícil, às vezes, no dia a dia de semana, você parar, final de semana, mas investe um pouco do teu tempo, o tempo que você tem, para você fazer algumas coisas, para você deixar esses registros, né? Essa memória afetiva, que isso vai ser importante lá na frente. E isso também foi importante para ele não só... Desculpa. Isso foi importante para ele não só lá na frente, mas para aquele momento, né, filho? Sim, foi muito importante, foi muito importante para até quando eu tava até saindo da escola, né? Porque quando você sai da escola, né, e vai tendo menos matéria, vai ficando mais tranquilo, porque precisa priorizar o vestibular e outras questões. E isso foi me incluindo dentro de outras turmas. Eu jogava futebol com outras turmas. E eu fui tendo amigos assim, tipo, só de conversar sobre futebol, conversar alguma coisa a respeito. E eu acho que essa
toda essa questão, né, que no começo eu não gostava e depois eu fui vendo que era importante para mim, até mais no xadrez, que eu fui tendo um hiperfoco, acho que no 7º, 8º, 9º ano, e até mais na pandemia, né, jogando xadrez, dentro da escola, fui jogando campeonato dentro da escola, fui jogando no intervalo, e isso me incluiu em muitas esferas. Então, é importante, sim. Eu acho que... E também E não teve... foi só, rapidinho, não foi só o xadrez, né? Teve mais coisas. O que foi? O quê? Ping-pong. Era o Ping-pong. ping-pong. A gente jogava lá na casa da minha avó, a gente jogava ping-pong, e ele foi me ensinando. Depois, só fui pra frente e era, tipo, quase o melhor quase da escola, entendeu? Então, Isso foi legal pra você foi na legal. escola, né? É importante Porque eu pra você na conversava escola, com né? todo mundo no intervalo, e isso foi criando pontes pra todo mundo. E aí, eu acho que na tua casa não acontece isso, né? Mas em algumas casas tem essa diferença, né? Do pai querer empurrar pra vida, vai, né? Autônomo, vai tocar. E a mãe querer botar debaixo do braço e, não, meu filhinho, não sei o quê. E isso é complexo demais. Se você passa por isso aí, eu compreendo um pouco. Você quer falar um pouco sobre isso, amor? Acho que não. E eu não sei se isso acontece na tua casa, mas algumas casas, né, isso acontece, né? Do pai, né? O pai é ótimo. O pai é maravilhoso. Querer jogar pra vida, pra autonomia, e vai pra lá, e se vira e tal. E a mãe botar debaixo do braço, na verdade, botar dentro da bolsa, botar um canguru. Nada disso, eu boto pra dentro mesmo. Engolir. Dentro do engolir. E aí, isso é muito complexo. Então, eu acho que ainda mais na neurodiversidade e também entendendo cada indivíduo de uma forma, a gente tem que conversar muito, a gente precisa conversar muito em casa, porque eu acho que nem 8 nem 80, porque se você não desenvolver a autonomia dos seus filhos, é natural que você vá na frente deles e eles vão ter dificuldade de lidar na vida. E também, às vezes, você exigir demais, isso pode trazer problemas também sérios. Eu acho que durante algum tempo eu tentei exigir demais, coisas que ele não estava maduro ainda para fazer, coisas que eu olhando assim, que pareciam ser muito simples. Mas o Kalel, ele veio na minha vida para me ensinar muito sobre vida. Porque coisas que você imagina, não, vai ali, compra ali não sei o quê. E ele, às vezes, travava. Eu falava assim, meu Deus, mas não consegue ali comprar um negócio? Tenta entender, tenta escutar um pouco. Tenta entender o que está acontecendo para você ajudar de uma forma mais natural, mais processual, não tão, né, rápida. Porque é muito difícil você se colocar no lugar de uma pessoa em que pensa totalmente diferente, que age, que sente. A sensibilidade de um superdotado, e depois o Kalel vai falar disso, a sensibilidade ela é muito alta. Então, pra gente que... A gente não, né? Que eu sou neurodivergente também, que sou TDAH, mas a sensibilidade ela é muito grande. Então, uma coisa que parece simples... para ele tem um peso, né? Um peso maior, tudo tem... Então, eu costumo... Hoje também, eu acho que ele chegou nesse ponto por se conhecer, e foi importantíssimo também, ele faz psicoterapia, antes mesmo, né? Da questão do diagnóstico. Sim, já fazia. Já fazia, né? Do autoconhecimento. Por quê? Porque como ele se achava estranho... tinha que entender por que esse estranho, né? Até a gente chegar no diagnóstico. Aí ele tá aqui me zoando da superproteção, mas eu vou me defender. É porque o que acontece? Como eu era mãe de primeira viagem... Vai ser ano passado. Não acontece mais. Eu tinha um filho que tinha dificuldade com barulho, tinha dificuldade com luz... Tinha dificuldade... Ele ainda tem um pouco, tá, gente? É porque foi se adaptando. Com luz,
com barulho, com coisas... quando ele tinha mania de mexer muito em água. Então, quando ele estava muito ansioso, muito tenso, você via que ele mexia em água, ele queria tomar banho. Ele ficava, sabe? Lavando a mão. Lavando a mão. Pra beber água. Pra beber água. Tudo ele bebia água. No chuveiro ele bebia água. E eu me lembro ele ficava com a boca aberta lá bebendo água. Aí eu pegava às vezes. E eu me lembro, né, de algumas vezes que ele ficou doente, né? E aí, quando ele bebia água, bebia alguma coisa, ele vomitava. E aí ele ficava nervoso. Aí ele ia pra pia, pra pia do lavar banheiro. a mão. Era. Mas pra dar uma disfarçada, pra ver se ele conseguia... Dar uma bebida numa água. Dar um talagada ali. Um gole. Um gole. Aí ele fala, filho, agora não pode. Mas é verdade, eu lembrei. Então, ele futucava as coisas, né? Então, assim, tinha um negocinho, ele ficava futucando a parede. Quando descasca a parede. Ele descascava a parede toda. Dedo, né, também, né? O dedo, Tem coisa... até hoje um pouquinho. Tem, não tem? Dedo. Então, assim, foram várias situações onde eu via que era um bebê que eu não podia expor. E é claro que eu tenho uma tendência a essa superproteção. Isso já é trabalhado em terapia, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas... Vamos deixar um pouco o cara falar. Mas é porque realmente eu tinha muito medo de inserir ele na escola. Eu coloquei, né? Nós colocamos na escola mais assim. Não, peraí, eu vou contar esse caso. Vou contar esse caso. Aí, Calhau tinha que ir pra escola, né? Beleza. Aí tu imagina, filho na escola, entrando na escola ali, primeiro momento, né? Aí ele amamentava. Calhau mamou até 4 anos. Tetra campeão. Aí, beleza. Ela foi e levou pra escola. Só que aí tinha um buraquinho no portão que dava pra ver a sala dele. Sim. Ela deixou ele e ela ficou abaixada lá no buraco, vendo, sei lá, meia hora, sei lá, 1 hora, que era o período de adaptação dele. Aí ela não foi. Ela não vai lá na rua, depois você volta, você deixa aqui adaptando. Tá bom, vou sim. Ela voltou, ficou assim, ó. Ficou lá no buraco do portão. Mas, filho, vou deixar você escolher agora, ó. Temos que falar também de bullying. Calma, vamos falar de bullying. Não, a gente vai falar. Sobre as sensibilidades emocionais, físicas, tudo isso que você passa. Ou você quer falar agora sobre essa categorização, altas habilidades, gênio, superdotação, o que você prefere? Vamos falar sobre sensibilidade, porque tem um pouquinho mais, né? Sobre essa questão de ir pra rua e pedir, né? Tipo, que meu pai no começo não entendia, e as pessoas geralmente têm essa dificuldade de entender, né? Eu fui desenvolvendo com o tempo, né? E com essa timidez e com essa sensibilidade que eu tenho, tipo, uma ansiedade social, a chamada fobia social. Só que, tipo, eu não tenho um transtorno, mas o meu cérebro, já que é tão sensível, ele faz a mesma coisa do que um transtorno de ansiedade social. Tipo, de ter medo de falar realmente, tipo, pedir alguma coisa, de perguntar, pedir informação na rua. Tenho medo, tipo, até hoje, claro que eu tô diminuindo, tô me expondo mais à rua porque eu tenho a faculdade pra ir, pego o ônibus, pego o metrô, tem que às vezes pedir informação mesmo, ou comer em algum lugar. E eu acho que essa sensibilidade é em tudo, é tanto social pra falar com as outras pessoas. Inicialmente eu fico mais temeroso em falar com as outras pessoas, eu fico com grande receio das pessoas acharem alguma coisa de mim, acharem uma coisa ruim. E tem a sensibilidade também no cheiro. Eu sempre tive, assim, por causa da rinite também. A rinite também característica. É característica do superdotado, que a maioria dos superdotados tem uma pesquisa que aponta que eles têm mais tendência a ter alergias, tanto na pele, tanto a rinite, e a luz, ambientes barulhentos. Eu acho que esse daí é um dos que mais me atrapalha. Eu acho que é o ambiente barulhento, porque eu quero conversar dentro de um restaurante e isso me dificulta muito, porque tem aquele sempre barulho de fundo, e isso vai me deixando com uma dor de cabeça e vai me esgotando todo, e eu não consigo prestar mais atenção, porque meu ouvido tenta captar todo o ambiente, quer ouvir a conversa da outra mesa, quer ouvir a conversa daqui. Então, acho que a sensibilidade é a marca característica do superdotado. Se você fala superdotado, não é só o QI alto, é
a sensibilidade acho que é o fator mais dominante no superdotado. E a bateria social? Como é que é esse negócio de bateria social? Tem um termo em inglês que eles falam que acho que é o shutdown, mas é quando você é exposto a tantas conversas e tantas informações com as outras pessoas que vou me esgotando. Tipo, fico meia hora conversando, só se for um assunto de hiperfoco, assunto que eu gosto muito, que eu consigo render muito tempo conversando. Mas eu vou esgotando e paro de responder, tipo... Não é que eu paro de responder, mas eu fico falando palavra muito simples e eu fico com a bateria social cansada. Essa bateria descarrega. E eu preciso ficar um pouco sozinho para poder recarregar. Isso é muito importante. Você que tem essa questão da bateria social, ser sensível à socialização, dê um tempo depois para você não fazer nada ou fazer outra coisa com outras pessoas. São características, né? A gente está aqui num papo informal... Mas se você parar para observar, a gente está trazendo diversas características para você conseguir entender, diferenciar melhor. E se você estiver passando alguma coisa aí, alguma situação parecida com essa, chama a gente no Instagram, né? Qual é o teu Instagram? Flávia.psicologia. Então adiciona lá, ó, Flávia.psicologia. Fala com ela, é melhor. Ela pode me chamar também, professor Xavier. Ou então se abrir aí com o Kalel. Qual é o seu Instagram, Kalel? É simples. É o único Kalel que você vai ver. Kalel.x. Lá eu falo de política também. Esse é o hiperfoco. É o meu hiperfoco. Ele faz faculdade de ciência política, é o hiperfoco dele. Então, você quer conversar com o Kalel? Chama lá para conversar de política, ele vai ficar até de madrugada contigo. Tava ontem respondendo alguém de madrugada, conversando. E como é que é isso? QI alto, a classificação... Gênio, superdotado, altas habilidades, e aí vem o autismo, Asperger. Me fala um pouco disso, filho. Tá. Tem muitas pesquisas na área e muitos especialistas tentam apontar várias diferenças entre superdotação e outras habilidades, mas a Constituição e as leis brasileiras falam que superdotação e outras habilidades são a mesma coisa. Eles incluem isso na Constituição. Mas... nos outros documentos formais. Mas a diferença, né? Tipo, de superdotação e gênio, que tem uma literatura com isso, pouca, mas está começando. Que o gênio é aquele que domina muito sobre um tal assunto, ou que tem um QI muito alto, tipo um QI que passe 140 ou mais pra cima. Tipo, muitos desses gênios, desses grandes teóricos da física... Eles eram gênios. Eles descobriram uma coisa totalmente inovadora. E eram superdotados também. Gênio superdotado é a mesma coisa, só que superdotado é o QI um pouco mais baixo nessa literatura. Tem outras literaturas que apontam que é a mesma coisa. Mas o superdotado nem sempre é um gênio. Ele não vai dominar tudo. Ele não tem, como essa tradução errada, né? Altas habilidades. É uma tradução errada. Era para ser altas capacidades, porque ele é capaz de aprender as coisas muito rápido. E ele não vai ser gênio em todas as áreas. Ele não vai aprender de tudo. Tipo, eu tive dificuldades no final do ensino médio de aprender física e química. E isso é uma dificuldade que eu tenho. Tipo, eu não vou conseguir entender uma lei da física. Eu vou tentar entender, vou tentar estudar. Mas eu tenho facilidade em humanas, gosto de literatura, gosto de história, política. Como é que é a classificação mesmo, hein? De 130, explica um pouquinho. A numeração aí. A superdotação, eles classificam, né, como QI 130 ou mais. O percentil, que é o cálculo lá matemático, de 98. O que é 98? É que, você fazendo 100 menos 98, só 2% da população tem essa condição, como que eles fazem nessa conta matemática. Claro que pode estimar um pouquinho mais, um pouco menos, mas o QI se baseia mais nisso. Na classificação de superdotação. Mas a gente não pode ser tão rigoroso, porque depende do estado emocional, até na aplicação do teste, né, do teste QI. Às vezes, o teu emocional não tá muito bom, ou você tem uma dupla excepcionalidade, que depois eu posso falar sobre isso, que é tipo, você tem autismo e superdotação, ou autismo e TDAH. Isso pode acabar atrapalhando um pouco, dependendo do ambiente, do seu cansaço. Então, não precisa ser tão rígido no 130, mas por ali, por perto, você vendo que o cara tem
um hiperfoco, sensibilidade, você consegue diagnosticar uma pessoa. Então, não é só quantitativo, é qualitativo. Sim. Em todas as pesquisas é muito importante o quant e o quali. E o quali, tá. E o gênio? O gênio, ele vai passar... As literaturas falam de 140, outras falam, tipo, 150, 160, que são, tipo, gênios. Tipo, um Albert Einstein, o Stephen Hawking, o Leonardo da Vinci e outros gênios que tem na humanidade, assim. Que eles passam nesse QI e eles têm um talento extraordinário. E esses programas que colocam crianças que Isso é legal, hein? Isso é um tema importante. É. O que você acha, né, sobre isso? Qual o teu... De colocar a criança como não tem problema, porque ela tá maravilhosa. exposta ali, né? Será que isso ajuda, atrapalha? O que você acha? Eu acho que isso daí pode criar um estigma, um preconceito da sociedade. Realmente o preconceito, tipo, um conceito antes definido, tipo, de achar que o superdotado só sabe bandeira de país, expressão numérica, fazer mais, conta de menos, multiplicar, ou fórmulas químicas, físicas, e isso eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Claro que eles são superdotados, a gente não pode desconsiderar isso. Eles têm os talentos deles. Têm esses hiperfocos, sabem sobre a localização dos países, das bandeiras. Eu sei das bandeiras de localização. Isso aí também era uma coisa, né, Cô? Que ele sempre adorou muito bandeira. Mapa Mapa a gente fazia, tipo, tinha um mapazinho todo dividido que a gente fazia na infância. Tu lembra disso? Pouco, E remotamente. a gente separava ali e desenhava. Mas ele pegava cartolina e fazia... Ele inventava uns mapas. Eu tenho um país inventado até hoje. Ele fazia uns países. Tipo, jogos ali de War, só que com um jogo com o país que ele inventou. Ele que inventou. Eu sempre busquei criar até jogos diferentes. E acho sempre fez jogos, isso é verdade. Ele sempre elaborou jogos. Mas falando do programa, né? Até o programa de gênios mostram como que eles são, né? É um programa importante para a sociedade conhecer os superdotados, só que ele deve explicar que aquele fenômeno que eles fazem, meio que um show que eles fazem, não é tão a vida real. A vida real a gente não é treinado para saber, bandeira de país, aquilo, decora a fórmula matemática. Então, eu acho que mostra uma realidade que não é tão a fundo. E os superdotados têm muitas questões como o bullying, o preconceito. E como é que foi para você, dentro da escola, você chegou a sofrer bullying? Sim. Então, como é que foi para você passar por essas fases aí? Até adquirir, né, compreensão, porque às vezes o bullying, né, gente, você tá sofrendo bullying e você não tá sabendo que tá sofrendo bullying. Então, até para ter compreensão, como é que foi? Inicialmente, né, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar também das minhas amizades, como que eram as minhas amizades. Interessante. E isso começa... E acho que isso daí é um processo que começa no bullying também. Quem você é amigo, as pessoas às vezes fazem bullying porque você anda só com uma galera. Mas as minhas amizades eram todos neurodivergentes. Tipo, era um síndrome de Down, que adorava jogar vôlei, era o hiperfoco dele. Alguns meninos autistas, alguns nem diagnosticados, mas você vendo atualmente que eles são autistas, têm seus hiperfocos. Sim. Então, minhas amizades foram essas. E isso cria um preconceito dentro da sala. As pessoas excluem essa galera. E quando falam que incluem essa galera, não é incluir de verdade. É você colocar, vamos jogar bola e deixar ele participar. Não, você tem que dar a bola na mão dele, você tem que fazer ele participar dentro do jogo. Você integra, né? Integra. Ele tá integrado, mas não está incluído. Até mesmo porque o processo de inclusão, ele é dinâmico, ele é a todo momento, a toda hora. Isso. E aquele que estava incluído ontem pode não estar incluído hoje e por diversas questões. E a adaptabilidade dele, porque as pessoas querem colocar ele como uma pessoa dita, normal, que sabe tocar uma bola, que sabe chutar. Não, você tem que esperar o tempo dele, ele fazer certinho, e depois você joga junto com ele. E o preconceito começa dentro da sala de aula, assim, às vezes nem é por mal, às vezes eles veem uma pessoa diferente e começam a ficar falando, depois eles começam a virar uma chave de fazer maldade com você. Já cheguei a ser queimado com uma caneta, tipo, uma caneta Bic, um menino esfregou assim no papel e me queimou. Por quê? Eu sentava do lado dele.
porque ele via que eu tirava as notas altas, ele era a pessoa que tirava as notas baixas. Então, você vai criando uma inveja dentro da sala de aula, e isso é muito ruim se o professor não estiver atento com essas coisas. Foi. Porque tudo aquilo que é diferente, né? Ainda mais nessa fase aí, eu acho que na adolescência não é pior, ele tava na infância. Não, ele já tava quando o Agora, lance do queimado era, ele tava de pré-adolescente. 11 anos. Então, 11 anos, 12. E aí, que você pertencer, né? A pertença de um grupo é muito importante naquele momento. Às vezes, a criança ou adolescente, ela não tá nem querendo fazer o bullying. Não, às vezes é só pra incluírem ela. Mas para ela ser aceita pelo grupo, ela acaba fazendo para ser mais descolado. E para você fazer o bullying, tem que ter uma pessoa que faz, a outra que recebe, mas tem que ter um grupo, ou então Que algumas apoia. pessoas que pelo menos ficam dando palanque para isso, apoiam, riem, brincam. A partir do momento que a gente conseguir educar os nossos crianças para elas não fazerem, e para aqueles que estiverem ali vendo um bullying, eles aprenderem a desmontar o bullying, né? Chegar e falar, para com isso, não tem nada a ver. Quando não tiver plateia, o bullying vai deixar de ser engraçado. Então, a gente tem que levar isso para a escola, para os pais também. Um projeto bem legal que tinha na minha escola era o Teatro do Oprimido, que eu participei muito quando estudava lá. Foi Fundamental 2, ensino médio, né? Isso. 6º ano. Foi quase a vida escolar toda. Porque eu sempre escolhi... Porque você podia escolher, né? Teatro do Oprimido ou outra área. Tipo uma programação, robótica. Mas eu sempre... Ou música e arte. Mas eu sempre escolhia o teatro. Porque eu acho muito importante esse trabalho de você mostrar como que é uma opressão. O Teatro do Oprimido mostra como que é a opressão na realidade. Que é esse formato como o meu pai falou. Que tem o oprimido, o opressor e o aliado do opressor. Então, eu acho que essa dinâmica, você trazendo isso dentro das salas de aula, meu professor, que pode estar assistindo, né, professor Rony, que eu gosto muito dele, ele desenvolvia essas atividades e mostrava, e criava uma cultura escolar que não praticasse bullying. Então, acho muito importante esse projeto. Essa época quando ele foi queimado, né, pra gente colocar foi queimado, foi... Excluído. Estavam jogando sem mim, ping-pong. Palavras extremamente ofensivas. E é importante a gente falar, né, amor? Porque, assim, eu comecei... Ele estava muito empolgado, ele tinha escolhido, ele tinha saído do Fundamental 1 e queria o Fundamental 2. E ele queria uma escola... Ele falou, mãe, eu quero uma escola que eu tenha idiomas. Então, a gente colocou ele numa escola... Uma escola grande. Ele queria uma escola grande, com verde, que tivesse idiomas. Lá tinham 3 idiomas. Tinha outras disciplinas diferentes. Então a gente estava acreditando muito nesse lugar. E ele também estava muito feliz nesse lugar. E aí aconteceram alguns episódios de bullying. E por que eu tô trazendo esse tema também, né? Esse ponto. Porque é importante os pais perceberem se o comportamento do seu filho está mudando. Então, meu filho ia sempre, né? Vinha, né? Feliz. Daqui a pouco ele começou a vir triste, outro dia triste. Aí eu comecei a perceber que ele, quando chegava, ele ia direto pro banheiro, porque ele não conseguia, né, fazer xixi na escola. Porque muitas vezes a criança não fala. Não fala. Ele não estava falando. Assim, ele não estava falando. E aí eu comecei a perceber que ele não estava legal, Eu falei, bom, tem que ser uma escola que acolha ele de verdade. E aí, quando o Kalel fala, né, do Teatro do Oprimido, do Rony, foi quando a gente, no meio do ano, a gente retirou ele no meio do ano. Primeiro ele estava numa escola e a gente saiu para essa escola. E nessa escola... Do Fundamental 1 pro Fundamental 2, trocamos. Foi. E aí ele ficou meio ano... A gente já tinha comprado tudo, uniforme, tudo. E a gente tava meio duro na época, né? Meio? Meio. Um quarto, Meio? Não que agora a gente esteja rico, não. Tava bem duro. Meio? Aí nós fomos para outra escola e aí a gente foi conversar lá no Algamitá e é legal a gente falar sobre isso ali no Tijuca, ali perto da usina. Na usina, E que foi um atendimento, assim, sensacional, assim, da Beth, né? Da de Beth, de toda a equipe. Da Mayra também, na época. E foi muito interessante que a gente foi conversar, a Beth falou assim, então, mas traz ele aqui. Mas traz ele aqui para quê? Não, pra gente
fazer uma entrevista. É. Porque tem aluno e pais que não tem nenhum perfil de estudar aqui, a gente não quer. Não é só pagar. Ela falou assim, a gente não quer só, aqui é particular, eu não quero que ele pague, não é pagar, eu quero que vocês estejam realmente... Abracem o projeto. Abracem o Abracem o projeto, projeto. isso aí, exatamente. E lá é uma escola, né, com uma característica muito forte dessa questão da inclusão. E... Tem uma sala especial para pessoas neurodivergentes, que você pode ir lá e tirar suas dúvidas, se acalmar. Então, acho que é importante lá. Foi muito importante, né, pro Calhau, pra vida dele, porque e isso também é outra coisa que a gente tem que falar, né? Chega agora, né, aí pega próximo do vestibular e tal, a gente escuta muito os pais falando assim, não, vamos botar numa escola mais forte, uma escola preparatória, é legal. Nada contra, mas tem que ser o perfil. Você tem que entender quem é teu filho. Sim. E quando você não entende, e às vezes eu conversando assim, não, porque... Amigos meus falando assim, não, porque conversar contigo, você é professor, tua esposa é psicóloga, ele relata diversos problemas que a criança está apresentando na escola, falando, não, mas eu quero botar agora numa escola mais forte. Aí tu fala assim, cara... E a saúde mental, né, dessa criança? Qual o porque, preço, assim, né? Qual o preço? A nossa preocupação sempre foi de deixar ele no lugar não só seguro, mas que ele se sentisse realmente acolhido. É tudo perfeito? Não, gente, não é perfeito. Mas precisa de um lugar que olhem as pessoas, incluam de verdade, que você se sinta acolhido, amado, participante, né? Então, essa escola fez com que ele participasse. Toda a exposição dele, né? Todo o trabalho de exposição... Sim. Era muito bem feito lá, né? Ainda é muito bem feito. O trabalho do Teatro do Oprimido ajudou na exposição também. Eu fui me apresentando nos teatros dentro da escola. Meu nome foi ficando conhecido lá. Então... Foi participante de xadrez. Xadrez. Foi, o que mais? Fala. Você foi monitor, você foi... Monitor de história, eu fui... Representante de turma. Representante de turma. Depois eu posso falar disso com detalhes. Mas... Também participei de pesquisa, fui catalogar as espécies de animais lá dentro da minha escola, porque a escola fica dentro da floresta, né? Floresta da Tijuca, né? E eu participei desse processo. Você mostrava a escola também, né? Mostrava a escola, também um trabalho sobre... sempre no 9º ano tem um trabalho que eles organizam para você escolher um tema de pesquisa e você pesquisar sobre o assunto. Tipo um TCC, né? Tipo um TCC. Sobre história, os discursos fascistas nas redes sociais, que eu fui desmembrando aos poucos ali. Foi o começo, mas esse foi o começo para eu entender como minha área, me identificar nessa área até hoje, entendeu? Foi um processo de identificação de carreira, eu acho. Você entender, né, o seu filho, o seu aluno, é muito importante que você consegue explorar as potencialidades. Você vê só, o Calhau com um histórico de quê? De uma timidez um pouco maior, essa questão na socialização. Ele chega lá em casa, né, no 6º ano, já falou assim, eu quero ser representante de turma. Assim, Sétimo. No 7º, né? É porque 6º ano eu cheguei no meio do ano. É verdade. Aí tu fala assim, não casa, né? Não tá casando. E o medo? Porque ele... a questão da rigidez cognitiva, aí, pô, se não ganhar e tal. E justamente por causa dessas pertenças, né, dos grupos, o Calhau, às vezes, não se sentia pertencente a alguns grupos, e aí os alunos com deficiência e múltiplas, né, lá, eles acabavam indo pro Calhau, porque o Calhau, Sim. ele era mais acolhedor. E os amigos eu fui criando dele... voto desses amigos e dessa galera que não se sentia pertencido, quase ganhando as eleições, sempre muito perto, quase. E sempre colocando. Sempre colocando o nome, todos os anos. E a gente fala assim, caramba, se ele não ganhar, como é que vai ser, né? E ele conseguiu lidar bem com isso. Tanto conseguiu lidar bem que ele tentou de novo, até que ele chegou um momento que ele conseguiu. Minha terceira vez eu consegui. Então, isso é uma superação, Sim. né? Foi e conseguiu. Isso foi uma vitória. Não apenas por ser representante de turma, mas uma vitória para a vida dele. Eu acredito que isso foi uma lição que transcendeu a questão da escola, né, filho? Eu acho que me ajudou muito a me comunicar mais, a me expressar mais,
a entender mais do outro também. Se sou uma pessoa também muito empática, o superdotado é uma pessoa muito empática, vai sentir a dor do outro como fosse a pessoa. E eu acho que isso me ajudou muito, até na questão da ansiedade social, despertando, tipo, esse talento também de comunicação. Tipo, não é que você tenha ansiedade social, seja tímido, que você seja ruim falando. Não, você só precisa ficar treinando, e você vai percebendo que você tem um talento nessa área. E eu acho que isso despertou muita coisa em mim, até a política. A gente tá chegando perto do fim, mas se também tiver alguma coisa que você queira trazer, algum tema que você queira trazer. Mas um que eu acho legal aqui pra gente fechar ou quase fechar é o seguinte. Queria saber se você se cobra muito. Se você se cobra muito, como é que é isso? Essa questão com você. Eles estão rindo porque eu fico louquinho quando tem prova. Fica cheio de prova, eu fico maluco achando que eu vou repetir em tudo. Ele chegou, esse período foi um período mais tenso. Aí ele... Foi pro quarto período agora, parabéns, ciência política. Ele chegou no começo do período, aí ele falou, esse período aí vou ficar. Estatística e relações internacionais. Eu vou ficar. Eu falei, como é que você tá falando que vai ficar? A gente mal começou o período. Não, já vi, não vai dar, já vi. Aí acaba de tanto ele acreditar nisso, que você começa a falar assim, ai meu Deus, deve ser isso mesmo. Então tá bom, beleza. O que tem? Vamos fazer Vamos fazer prova final. Não deu e tá bom, meu filho. É isso. E ele falando. Então assim, foram 6 meses praticamente ele falando que ia ficar reprovado nas matérias. E nessas matérias que você tinha certeza que você ia ficar reprovado, você passou com quanto, filho? Eu passei quase com tudo. Uma foi a média final 8,3, outra 9, quase 10. Então, eu acho que essa cobrança é muito prejudicial pra gente, que é superdotado, pra outras pessoas também que tem essa cobrança. É uma coisa que é muito difícil, porque você se cobra tanto pra ser perfeito. Tipo, eu não sou de ficar postergando prazo, tipo, eu quero entregar tudo perfeito. E isso é prejudicial pra mim, porque eu vou me cobrando tanto nesse processo que o perfeccionismo é uma característica do superdotado. Se você vê uma pessoa muito perfeccionista querendo fazer tudo perfeito, você já suspeita um pouco que a pessoa tem essa questão. E isso foi me acumulando. E as primeiras notas não foram... notas de relações internacionais. Não foi tão legal, então... Não foi tão legal assim quanto? Foi nota 5, mas aí a média é 7, então tinha que compensar um pouco mais. Aí quanto você tirou depois no final de média? Aí tirei 10. Qual foi a média? 8,3. Vamos lá. E esse perfeccionismo é prejudicial pra mim. E até para as pessoas de minha volta ficam reclamando também. Falam, pô, você vai passar, sempre passa. Você nunca repetiu. Mas é o autoconhecimento, é o autorrespeito, é entender seus limites, as suas características. Eu acho que isso é muito importante nesse processo. Você estava falando do diagnóstico. É muito importante para nós pais. Eu sei que não é fácil, mas qualquer que seja o diagnóstico que seu filho tiver, apresentar, enfim... Primeiro que é importante você levar seu filho à psicoterapia, né? A um psicólogo e a gente fazer um processo aí de observação, estudo clínico, né? Porque quando entra uma criança, entra um adolescente, a gente faz estudos clínicos, né? Não é só bate-papo, como muita gente acha, ou não é só brincar, né? A brincadeira é um instrumento, né, para avaliar também. Então, para inserir a criança naquele ambiente, né, o lúdico, enfim. Então, é importante você fazer com que seu filho, independente de ser neurodivergente ou não, entre em terapia. É interessante o autoconhecimento, porque... Não foi a gente, não fui eu. A gente sabia que tinha algo ali, mas ele ser diferente, pra gente tá ótimo, não tem problema nenhum nisso. Mas não foi a gente que falou, vamos fazer o laudo, vamos investigar. Foi ele. E por que foi ele? Além dele sentir e passar, ele teve autoconhecimento. Foi aonde a psicoterapia trouxe isso pra ele, dele entender
aonde ele tinha dificuldade, aonde ele era habilidoso, aonde ele não é tão habilidoso, né? Porque nós temos potências e também temos algumas fraquezas e tá tudo bem. Então, é importante para nós pais, para vocês pais que estão assistindo a gente, entender que o autoconhecimento é tudo. E quando se pega um diagnóstico, qualquer que seja ele, não coloque ele dentro de uma gaveta. Por quê? Porque a gente não faz um diagnóstico para carimbar a pessoa. Ah, ele é TDAH, então ele é um TDAH. Não. A gente pega um diagnóstico, qualquer que seja, para a gente entender o transtorno, para a gente entender a personalidade, porque a gente também faz testes de personalidade, para falar assim, então vamos melhorar nisso? Vamos adquirir essa habilidade? É para isso. É para entender quem você é. E, é claro, se você tiver direitos, lutar pelos seus direitos, né? E para fechar, só uma característica que ele não falou e que é muito gritante além do perfeccionismo, é o senso de justiça. O superdotado, ele é um justiceiro. Então, quando ele vê algum tipo de injustiça, que ele acha que é injustiça, né? Fala um pouquinho pra gente ir terminando, filho. Né? Rapidinho, eu quero falar Pode falar. Eu só quero Podcast é seu, pode falar o que você quiser. Não, é porque eu só quero falar depois de 2 assuntos. Espera aqui e vai até amanhã. Falar esse assunto e depois dois assuntos que se misturam. Tá. Mas, vamos lá. Primeiramente, né, esse senso de justiça é uma coisa característica do superdotado. Se você vê aquela pessoa que quer tudo certo, não quer as coisas injustas acontecendo, opressões acontecendo, eu ficava muito, muito com raiva, ou muito chateado quando alguém fica... Ele chegava a chorar. Pessoas zoando, pessoas com deficiência, com autismo, ou com outras neurodiversidades, e isso me abalava muito. Então eu sempre fui meio que o defensor dessa galera, entendeu? E isso me deixava muito chateado, esse senso de justiça de excluir, de não integrar, não incluir, e... Esse senso de justiça é em tudo, não é só na neurodiversidade. É dentro de sala de aula. Tipo, eu vejo que o professor não tá sendo uma pessoa tão bacana. O professor deveria ser mais tranquilo, entender as questões da turma. E não, ele vai passando em cima de todo mundo, vai dando nota baixa, sendo rígido na avaliação. Então, isso me deixa muito, muito chateado quando as pessoas passam do ponto nessa questão. O aluno também que não respeita o professor. Sim, eu fico muito... Você vivia reclamando disso na escola, ele queria aprender, estudar, a pessoa não parava de falar na aula de história, que ele adorava. Foi naquele ano qual que eu saía. Vi na escola qual que eu saí, qual que eu sofria o bullying. Que as crianças... Eu queria ouvir a aula de história, eu sempre adorei história. Meu pai, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? De que a gente estudava junto história. Ele me fazia decorar os movimentos na monarquia e tal, porque aquilo era bem decoreba. E na história, lá na aula. E a gente contava história também. A gente tentava simular lúdico, um pouco né? aquela questão da história, contando histórias, né? Trazendo histórias do dia a dia, simulando um pouco. E eu acho que isso motivou muito o Calhau a gostar de história. E da história ele foi ali para a ciência política também. Né? Tanto é que história política, eu História gosto. política, mas toca daí, pode ir. E essa questão, né, dentro da sala de aula, os estudantes, a maioria, né, eles querem só fazer a zoeira e fazer a bagunça na sala de aula. E eu não conseguia ouvir a professora de jeito nenhum. Isso me deixava com muita raiva. De todo mundo nesse processo eu ficava... Cada raiva, e isso desmotiva qualquer um. Acho que as escolas têm que também ter um olhar especial para as pessoas que têm superdotação, em trazer um pouquinho mais de material para elas estudarem, para elas lerem, porque você vai ficando desmotivado com a escola, porque os outros estudantes não vão conseguir atingir as suas capacidades. As capacidades que eu tinha, tipo, em tais áreas. Em outras áreas, não. Em outras áreas eu era, tipo, na média que nem todo mundo, ou era até ruim às vezes. E essa área de você incentivar o aluno a estudar, o superdotado, e também outros que queiram estudar. E isso foi me enchendo o saco ali dentro desse processo, e eu vou ficando com raiva de todo mundo. Porque quando a gente ouve, né, filho, falar em superdotação, a gente fala assim, qual o problema que tem o superdotado? Ele tira nota boa, não dá problema na escola, né? Então, eu atendo, né,
muitos pais que não trazem, ou assim, eles trazem o filho depois de uma nota baixa. Não, ele sempre foi aluno que tirava nota boa e agora ele está tirando nota baixa. E uma criança, ela não pode ser avaliada só por isso. Não. Porque, às vezes, você está com uma criança superdotada, que não dá problema nenhum na escola, tira notas boas, mas o problema não está aí, tá? Ele tem as questões dele, ele tem as características, a sensibilidade. Então, assim, uma criança, um adolescente, ele não é só nota. A nota não avalia o que ele está sentindo, o que ele está passando. Aprendendo mesmo. Aprendendo, a saúde mental. Então, é uma dica, porque o Kalel nunca deu trabalho para estudar, sempre aprendeu muito bem. Então, a gente precisou conhecer o Kalel de verdade, né? Porque aquele aluno ali, ele estava ótimo. Então, enfim, fala os assuntos. E provando que superdotado não é só inteligência, eu cheguei a tirar 1 em química, então isso não é... Não. Imagina o que aconteceu quando saiu esse 1 em química lá em casa. Imagina. Não, fiquei chateado. Chateado bastante. Chateado bastante. Eu levei um susto, falei, agora, porque logo em química não tem nem como eu ajudar. Ele não tem como ajudar, eu não tenho como ajudar, vamos contratar um professor de química. Aí eu já em pânico, aí eu falei, meu filho, tu quer que eu... E os outros estudantes zoando de mim, falando... foi. Falando que, nem o inteligente consegue, então... Foi a pior nota, né? Foi a pior nota da sala. Foi a pior nota da sala. Porque eu não tava bem emocionalmente pra aprender química e não tava incentivado. Depois eu tirei a maior nota da turma, mas... Olha só, olha a fala, né? O quanto você não estar bem, isso vai atrapalhar o teu desenvolvimento, quanto isso vai atrapalhar na escola, principalmente no caso do neurodivergente, e como você consegue virar e da pior nota à melhor nota. Não é apenas a questão da nota, né? Avaliar, até mesmo porque o processo de avaliação, ainda mais nessa escola... Era muito bom o processo de avaliação. Não era só a questão da nota, essa teoria, essa pedagogia do exame, mas o quanto a saúde emocional dele vai fazer ele se desenvolver mais nas outras áreas, e quanto isso pode afetar. Qual era o outro ponto que você falou que queria falar? Não, aí eu quero falar sobre os hiperfocos, porque o hiperfoco é muito diferente cada neurodivergência, e eu queria facilitar um pouco o nosso entendimento, até para futuros diagnósticos, para ficar mais fácil para todo mundo, mas o hiperfoco, né, é uma marca característica dos neurodivergentes. O que é neurodivergente? Superdotado, autistas, TDAHs, síndrome de Down... Entre outros, tem muitos. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muitos. E o hiperfoco é algo que a pessoa parece viver só daquilo. A pessoa gosta só daquele assunto. Ou aquele assunto ai, caramba, é o melhor assunto, e ele vai saber de tudo. Você vai ver a criança autista ou superdotada, ou até um TDAH, falando de dinossauro contigo do teu lado, pra caramba. O chifre daquele é maior. O Triceratops tem diferença. Aí você começa a ver que a criança sabe de tudo do tema. Então, isso daí é o talento do superdotado, dos autistas. E é interessante, você acha que é interessante, tipo assim, uma criança... E tem diferença de hiperfoco entre essas crianças. Mas você acha interessante a gente, por exemplo, a criança... Não sei, a gente tá falando aqui de dinossauro, mas... Eu tenho hiperfoco em política e presidente. Então, mas é interessante para os pais, até a escola, né? Incentivar... Sim. Vamos dizer assim, essa habilidade, que é uma habilidade... É uma habilidade. É uma habilidade. Você acha que é, então, interessante? Eu acho que é muito interessante a gente incentivar isso, porque acho que é um motivo daquela pessoa, é uma identidade. Eu acho que o hiperfoco é a identidade da pessoa. É, tipo, o que ela tem mais profundo, o que ela mais gosta nesse processo. Tipo, eu fui tendo vários na minha vida. Atualmente eu tenho uns 3, mas o principal é política e história, porque eu adoro juntar história e política. Qual o outro? Tem o aquarismo, que eu desenvolvi na pandemia. Meu pai e eu, Quer dizer, eu puxei meu pai, né? Meu pai pra comprar as coisas, pra gente pesquisar sobre. Gente, é cada peixe que custa um dinheiro. É cada saída nas lojas de aquário, vocês não têm Meu pai noção. fica com medo daquele peixe que veio lá da Alemanha.
Aí pra peixe, aí, aquele peixinho pequenininho ali, bonitinho. Azul. Aí ele, pode comprar, pai? Pode, pequenininho, né? Aí, beleza. Aí eu comprei as coisas, daqui a pouco quando foi ver um peixe pequenininho, R$80. foi 120, não? Ah, não sei. Já teve de 120 também. Teve, já que eu falei, Não, peixe então esse é de desse- 120. Então, 120. Um peixe desse, e naquela época, os peixes dele, tipo assim, morriam. Morriam. Aí tu falou assim, pô, acabei de pegar um peixe 120 pra morrer. Mas esse daí não morreu, não. Esse aí durou bastante. Não, mais ou menos. Ele pegou uma doença mais e ou foi. menos. Mas O outro, que era de R$20 ou 30, que era da mesma espécie, sobreviveu 1 ano comigo. Então isso Então, temos o hiperfoco do aquarismo. da política, presidentes. Aquarismo. Jogo de tabuleiro. Eu tenho muito jogo de tabuleiro em Tem casa. que jogar, tem que jogar. Tem que jogar. Eu puxo meu pai sempre às noites pra ele jogar comigo. Mas agora. Gente, mas olha só, não é jogo Uno, não. Não, Nada Uno contra não. o Uno. Porque ele não gosta de jogo recreativo, que é o Uno, um exemplo, né? É. Ele quer um jogo que demore horas. É um jogo que demora 2. E aí, vai parar no meio do jogo. Eu fico com muita raiva Não com isso. pare no meio do jogo. Não pare no meio do jogo com o Kalel, porque isso dá um problema sério. E acabando, né, isso dos hiperfocos, é que o hiperfoco no superdotado, ele vai tentar entender com a profundidade inteira, ele vai saber do tema inteiro, e ele não vai cansar. Ele só vai cansar quando ele viu que esgotou tudo e precisa ir para outro. Já no TDAH, né, é um hiperfoco que enjoa, de períodos. O TDAH enjoa. Eu enjoo. Enjoa. Tipo, fica muito tempo numa parte, tipo, os 2 meses no hiperfoco e tal. E depois muda completamente, parece que é outra pessoa. E o autista, não, é hiperfoco pra vida inteira. É quase... Vida inteira não. É mais rígido, né? É mais rígido. Vai mais ficar um rígido. ano, um ano e meio. É mais rígido. Então, isso é muito importante no processo do diagnóstico, pra você entender. Essa daí é a principal pista, junto com a sensibilidade. E só para... É porque também é interessante, a dado de conhecimento, a questão cerebral do autista e do superdotado. Qual a diferença, né? Também tem diferença. Isso foi o que a neuropsicóloga me falou e eu fui pesquisando sobre. Isso. No superdotado, o cérebro é todo hiperagitado. Ele não para quieto. Tipo, não é que eu sou uma pessoa... que vou me movimentar, sou muito animada. Não, ele não para de pensar, ele não para de produzir. Não, o autista não, superdotado. 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 Eu falei superdotado. Tá. Pensei que fosse autista. Tô falando de mim. Tá. Mas ele não para de produzir, ele não para de pensar, ter distorção. Eu tenho muita distorção às vezes. Tipo, a pessoa tá falando alguma coisa e eu acabo exagerando, como meu pai falou quando era criança, eu acabava exagerando em muitas coisas. E coisa que ele nem foi grosso, ele só deu um toque, tranquilo. Então são ondas mais rápidas, é um cérebro que tá sempre mais ativado, vamos dizer assim. Em produção, o tempo todo. Em produção, tá. E... Isso cansa, né? Cansa. E a bateria social vem por causa disso. E o isolamento também vem porque cansa. E os autistas, eles têm ondas mais lentas em certas áreas. Eles não desenvolveram um cérebro tanto assim, tipo, no processo da vida. Então, eles têm algumas questões um pouco mais permanentes, mas podem ser modificados com treinamento, mas eles são mais rígidos mesmo. A rigidez cognitiva é muito mais no autista do que o superdotado. O superdotado tem, mas a rigidez do superdotado é na sensibilidade. É o que ele tá sentindo. Ele é muito rígido no que ele tá sentindo. Posso te fazer uma última pergunta? Pode. Todo autista é superdotado? Essa pergunta eu nem respondi, mas... Não. Né? Porque a gente tem umas crenças, né? Então, isso. não é. Não. Nem todo autista é superdotado. Nas séries, eles colocam super isso, e isso é um mito. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Claro que tem autistas superdotados, mas também tem autistas que não são superdotados. O que é autista superdotado? É o antigo Asperger, que agora é tem uma outra literatura falando, e o atual DCM separa os... Não, junta os dois. Sim, né? Então tá e o autista com superdotação, ele vai aprender como um superdotado, ter as sensibilidades dele, mas ele não deixa de ter a rigidez do autista, ele não deixa de ter as suas questões também. Então é um cérebro com funcionamento diferente. Sim, é um funcionamento muito mais complicado e divergente mesmo. Entendi. As pessoas têm essa dificuldade.
E é separar. Tipo, as duas condições são separadas, mas tem indivíduos que têm as duas ao mesmo tempo. Tá. Era isso que eu queria saber. Que é a se dupla pode. excepcionalidade. Ah, sim. Tem a tripla excepcionalidade. Você pode ser TDAH, autista e superdotado. Então, são Entendi. condições diferentes, mas num único indivíduo podem se juntar. Eu acho que tá faltando, né, profissionais que a gente tem... E tem que ter mesmo. Quanto mais tiverem profissionais que trabalhem com os autistas, ótimo, mas eu acho que a questão da superdotação, a gente tá agora que tá crescendo Tá um pouco caminhando. mais. Tá caminhando, né? Mas é O bem autismo interessante. cresceu, a questão do TEA, né, cresceu muito, e isso é importantíssimo. É muito bom. Importantíssimo. Porque e às vezes a pessoa não tem um conhecimento assim um pouco mais profundo e você se depara com aquela fala, né? Ah, hoje em dia também todo mundo é autista. Ah, hoje em dia também todo mundo é... TDAH. TDAH. Agora também. Não, filho. Todo mundo é TDAH. Não, filho, porque hoje em dia não, há muito tempo. Só que não era estudado, não havia diagnóstico, não havia informação. E muitas pessoas hoje da nossa idade, da nossa geração ou mais velhas, elas são ou elas foram, só que não houve um diagnóstico. E também o estilo de vida, a genética, tudo Sim. isso vai... você vai tendo aumentando. Da genética é importante. É o tema importante, porque, tipo, grande parte, nem sempre, porque é pesquisa. Pesquisa é isso. Pesquisa, a gente trabalha com números e hipóteses. Mas grande parte de autistas, pessoas com neurodivergência, elas têm a genética envolvida. Por que elas são autistas e superdotadas, ou com outros? Então, você está dizendo que, por exemplo, para você ser... Claro, a gente está falando de uma maioria. Mas para você ser superdotado, provavelmente você tem alguém superdotado na família. Isso, alguém na família, pelo menos. Ou um misto dos genes, da mãe e do pai tem essa condição. Então, sou eu. Deve ser. Então, sou eu. Agora, eu só fiz essa pergunta para poder te falar isso, que sou eu. O que eu falo? O que eu falo? Sou eu, gente. Sabia. Mentira. Sou eu, não. Então, a gente está chegando, né, ao fim do nosso primeiro... Quer falar mais alguma coisa? Foi tudo? Acho que foi tudo. E se quiser acompanhar mais política, vai lá no Vamos Politizar. Mas se o pessoal também quiser tirar dúvida da superdotação... Pode ir lá no Calhau no Instagram. Mas se quiser saber mais de política, tem um canal no YouTube, Vamos Politizar. É um jabá básico aqui da política, né? Não. Que é a paixão, que é o hiperfoco. Mas ele gosta também de falar muito sobre o tema também, sobre superdotação. Eu quero falar mais no Instagram, porque eu tô falando pouco e depois desse podcast eu quero falar mais sobre isso, pra desmistificar essa teoria de superinteligência e tal, que não é só isso, que tem muita genialidade, né? Dessa pequeno Einstein, não. Sim. E de olhar só como qualidade. Tipo assim, ai, nossa, que maravilha, E né? tem diversos também, pessoas na tua vida que passam, que têm a superdotação e você nem sabe. Tipo, alguns cantores têm a superdotação, têm um talento na música, então... tem uns criativos, as pessoas mais criativas, isso. né? E ele quer falar disso. Você falou, esqueceu, esse ele vai querer falar. Fala aí, Felipe. É o último mesmo. Fala aí. Prometo acabar. Mas é o que eu tô desenvolvendo e pesquisando mais sobre isso, mas existem tipos de superdotado. Querem enquadrar sobre isso, claro, mas eu acho que é interessante. Ainda é estudo, né? É um estudo, que é criativo e... acadêmico. O acadêmico, isso. O criativo é aquele que vai respirar novas ideias, vai querer sempre criar. É um cara mais das ideias mesmo. Às vezes não é tanto na prática, às vezes a prática impede essa pessoa. E o acadêmico é aquele que gosta de assuntos específicos de estudar mesmo. É um cara que gosta de estudar. Esse é o acadêmico. Gosta de aprender. Aquelas crianças que você vê nos programas... Eles são mais acadêmicos. São mais acadêmicos. E a questão do laminado e do complexo? Aí tem outra teoria, que eu vi em um artigo, acho que espanhol, não sei, ou latino, mas estava em espanhol. Que o complexo é aquele que é muito emocional. É aquele que tem uma complexidade emocional muito grande. E tem superdotados que são assim. E o laminado é aquele que é mais racional. Ele sabe projetar as ideias dele melhor, ele sabe projetar o conhecimento dele melhor, mais estratégico. E aí
eu tentei bolar meio que o cruzamento entre essas categorias, que é importante, que existem laminados que são criativos, pá, é um cara que tem muitas ideias e consegue aplicar elas de forma racional. O laminado é mais racional, o complexo é mais emocional. Tem o complexo criativo, que ele é cheio das ideias e é muito emocional, sente tudo. Isso é muito característico nos artistas. Os artistas têm muito disso. Muitos acabam se suicidando, isso é um outro tema importante que podemos trazer mais à frente. Tem muito superdotado, autista que chegam a se matar, né? A se matar. Ou os pais também, né? Porque os pais não aguentam. Não aguentam a pressão mesmo, a pressão. né? E o laminado acadêmico, que é aquele que é aquele típico de filme, é tipo Jovem Sheldon, essas coisas, que tem as ideias acadêmicas, é mais acadêmico, gosta de uma área muito, e é racional, só consegue ver a racionalidade, é pouco emocional, e tem o emocional acadêmico, que é o cara muito complexo, quer dizer, o complexo acadêmico, que é muito emocional e tal, mas essa categoria posso destrinchando no Instagram, porque é um papo muito longo. Então, papo longo. Se você tá com algum tipo de dúvida, chama o Kalel. Se você tá procurando se entender, tratamento, chama a Flávia. Eu e a mim você não precisa chamar, não, brincadeira. Pra ensinar futebol, chama ele. Pra ensinar luta, chama ele. O que mais? Política também, chama ele. Tudo isso. Mas o legal aqui que você estava falando... Serviço doméstico, chama ele também, que ele me ajuda bastante. Não, serviço doméstico não precisa chamar, não. Precisa chamar ele. Chama o superdotado. Minha mãe tá chamando pra lavar louça. E aí, é muito importante você estar falando agora de suicídio, de depressão. Isso acontece muito. Aliás, esse mês é o mês amarelo, né? Na verdade, essa live aqui, ela atrasou um pouco. Na verdade, era para ser laranja, né? Que foi Agosto laranja. Do Agosto Laranja. Da superdotação. Só que saiu no amarelo, no Setembro Amarelo. Mas é importante, os dois temas se ligam totalmente. São importantes. Que é interessante a gente fazer também, né? Esse tema, né? Vamos fazer. E se você for parar para ver, no caso do autismo, vamos falar do autismo. Do autismo. Que hoje, né, a cada 36, e isso parece que está mudando já, a 36 pessoas que nascem, uma nasce com autismo. E se você for se aprofundar um pouco mais, o abandono das famílias, das mulheres, ele é muito grande. Então, o pai, de uma forma geral, ele acaba não se envolvendo muito nessas questões, além de não se envolver quando ele não acaba saindo de casa. E a mãe acaba ocupando essa função, essa dupla, tripla jornada, ficando extremamente sobrecarregada. E você vê também índices altos de suicídio também com as mães, porque se você não tem uma rede de apoio, e não é fácil essa rede de apoio. Se você não consegue achar os lugares e como fazer os seus direitos... As terapias, os tratamentos. É realmente muito difícil. Então, se você tem algum tipo de dúvida, você entra em contato aí com a gente, com a Flávia. A gente tem uma rede aí também que pode estar te dando um suporte. Autismo Rio de Janeiro, né? O Valério, o Nilo lá, que são grandes parceiros e tem um trabalho brilhante lá, o AB da Barra. Você chama a gente aí e que a gente, né, se a gente puder estar auxiliando de alguma forma, dando algum tipo de suporte, vai ser um grande prazer, né? Com certeza. Sim. Então, terminamos? Terminamos. Até o próximo? Até o próximo. Terminamos o primeiro episódio do É Nós Podcast. A casinha ali, ó. Pô, tu tá maneiro. Tu tá autona, hein? Primeiro tu ficou alto, o cabelo na chapa, né? O cabelo tá como, né? Na chapa. Ah lá, eu tô bonitona. Tem até o Nuno ali, ó. Tem o meu gato, ó. O Nuno ali. Botar um óculos ali no Kalel. Depois vamos trabalhar essa logo aí um pouco mais. Vocês vão ver algumas modificações aí na logo, mas é mais ou menos isso. Não. Se você gostou,
falar, porra, gostei, dá um like. Se você não gostou, você dá like também. Mas manda no privado, podia mexer assim, a gente tá pensando aí no sempre nome. sugestão. Não expõe a gente, não. Não dá dislike, não. Tá? Pelo amor de Deus. Chama no talento lá, no privado. Ó, e eu botei nossa filhinha de lilás, porque ela vai gostar de ficar de Porque lilás. ela gosta de lilás. Amarelo, porque eu gosto de amarelo. E por que laranja, Calhau? Porque o laranja é a cor do superdotado. É a cor do mês e é importante sempre lembrar dessas condições. É nóis, a chaminé ali é um tá vendo? O Thiago ali botou uma nuvenzinha ali, nóis. é o acento, né, Thiago? É o acento. Thiago tá dormindo, ele acordou, botou um dedinho assim, então isso quer dizer sim. Quer dizer sim. Então tá, galera, obrigada, tá? Obrigada aí por estar com a gente. A gente quer um podcast vivo, né? Que vocês participem, que vocês mandem dúvidas, mandem temas também interessantes, né? Pra gente ir desenvolvendo. E é um projeto novo e eu conto com vocês. Acho que vocês vão gostar. A gente tá fazendo com muito carinho. A gente tá tendo aí ajuda de muitas pessoas, como o Thiago. Tem até maquiadora tem maquiadora. Profissional. Quem é essa maquiadora? A Thaís. Então, se você Eu vou precisar de botar, maquiadora, eu tenho maquiadora, eu tô muito chique, gente. Maquiadora, tenho cílio, tenho sobrancelha. eu não tenho nada tudo disso. demais. Não tenho nada disso. Eu tenho. Eu vou ter vários patrocínios, você não vai ter. Então, é nós por quê? Porque ali a casa, né? Beleza, ali vocês já entenderam. E uma forma mais informal. Por quê? Porque às vezes as pessoas vêm com essa ideia de família doriana, né? Todo mundo de branco, bonitinho, tomando café da manhã, não sei o quê. Não, porque a gente tá de preto, ó. Todo mundo tá de preto, não tá de luto, né? Não é um protesto. Mas a história aqui é o seguinte, não existe a família doriana, porque Doriana é bom lá no comercial, porque Doriana, manteiga, ela é bom no pão, é bom na torrada. Na família isso não acontece. Tem quebra pra capar, tem... Briga de irmão. E tem... a gente vai falar dessa forma mesmo, que é o jeito que a gente sabe falar. Porque desmistificar um pouco essa família perfeita, né? Tem de tudo. É isso. Tem de tudo um pouco. Mas o importante é ter amor, ter união. E também quando não tiver, a gente vai dar um jeito nisso aí. Sempre dá um jeito. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. Agradeço todo mundo que tá produzindo isso daqui. E... por favor, dê um like aí. Então, escutou aqui, dá um like, beijo, até a próxima. Até o próximo episódio. Abraço, tchau, tchau. Lá, qual é o episódio que você quer ver na próxima? Isso. Beijo. Tamo junto. Tchau, tchau.